Paz da parte de Deus esteja com você, sua casa, sua família. Pastor Rafael presente aqui uma vez mais com você. E hoje tratando um assunto sempre muito importante. Hoje falando sobre o Vale de Ossos Secos. Eu quero poder ler o texto com vocês aqui, pessoal, e hoje eu vou frisar bastante a questão da palavra. Algo muito importante aqui, fazer uma exegese, um vídeo rápido, expresso, porém com detalhes importantes para você poder assentar, aprender e desenvolver com alguns detalhes a mais a sua mensagem quando você for pregar. Veja, 37 Ezequiel, versículos assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito, ou me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pessoal, o primeiro aspecto aqui é que eu preciso que você entenda que haviam dois tipos de ossos. Claro, osso é osso, mas haviam duas fases dos ossos que estavam dentro daquele vale: ossos secos e ossos sequíssimos, tá bom? O texto é claro em dizer que havia ossos secos e também havia ossos que estavam sequíssimos. Claro que depende do tempo, da ocasião, envolve uma ciência, mas eu quero falar da palavra e não da ciência aqui, tá? Então veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito e me pôs no meio de um vale, no meio. Então, qualquer ambiente em que houvesse uma fuga do profeta para sair do propósito pelo qual Deus estava o direcionando, ele gastaria o mesmo tempo, a mesma distância. Então, há momentos da sua vida que Deus vai colocar você no meio de situações, para não dar a você a opção, a oportunidade ou acesso de você sair pelo qual o Senhor tem te preparado. A mesma coisa foi os discípulos. No meio do mar veio-se uma tempestade, porque a mesma distância entre desistir é a mesma distância entre conquistar o alvo. Então, eu quero deixar a primeira etapa dessa palavra com você aqui, nesse momento. Por que gastar uma distância do meio para desistir, se você pode gastar a mesma distância do meio para o final para conquistar a sua bênção? A mesma distância entre a desistência é a mesma distância entre a perseverança e a conquista. Então Deus colocou o profeta no meio de um vale, representa a situação. O vale era a situação da nação, a moral, a postura, a destruição em que a nação estava vivendo. 2 assim: e me fez passar em volta deles. Deus te fará conhecer a condição pelo qual você está vivendo. E eis que eram muito numerosos à face do vale. Isto representa que havia mais ossos na entrada, na face, onde as pessoas olhavam para o vale do que no meio do vale. Você pode ver que Deus o colocou no meio do vale, mas ele fala que, Deus o colocou no meio do vale, mas ele fala que na face do vale. O que é a face? A entrada. Aquilo que você consegue observar com mais facilidade. Então as pessoas vinham, depositavam os cadáveres ali e voltavam. Então a face do vale havia muito numerosos ossos, mais do que os ossos que estavam no meio, tá bom? E me fez passar, versículo 2, pelo meio deles, e eis que eram muito numerosos à face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então, se você avaliar o versículo de número 1, ossos secos, e o versículo 2, ossos sequíssimos. Então, os ossos que estavam no meio eram ossos secos. E os ossos que estavam na face do vale eram ossos sequíssimos. Aqui eu queria já deixar uma revelação no seu coração, que há dois tipos de pessoas no vale: as pessoas que estão nos ossos secos e as pessoas que estão nos ossos sequíssimos. Professor, que diferença isso faz? Que no momento em que Deus encaminhou o profeta para ele direcionar a profecia, que foi o que Deus disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, provando que os ossos que estavam sequíssimos não ouviram a palavra. A profecia foi direta. A profecia teve um campo de atuação, uma mira, ela teve um propósito. Os ossos secos foram o resultado daqueles que receberam a profecia. Então, se você não compreender que haviam dois tipos de ossos no vale, para a sua cabeça, todos os ossos se levantaram. Não, calma. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então haviam ossos que estavam secos e haviam ossos que estavam sequíssimos. A mensagem é qual? Que nem todos que estão na igreja ouvem a palavra. Há pessoas que estão no vale, estão na provação, estão no ambiente da provação, no ambiente da dificuldade, mas nem todos estão aptos a ouvir a palavra de Deus.
Então, enquanto você prega, você como pregador, você precisa saber que há dois tipos de públicos que te ouvem, ossos secos e ossos sequíssimos. Então, Deus, ele não perde tempo com aqueles que estão sequíssimos. Porque o osso seco está no osso, mas ainda ouve a voz do Senhor, meu Deus. O osso seco está seco, mas ainda ouve a profecia. Ele ainda reage, ele ainda se movimenta, faz ruído, faz barulho, se encaixa, ele ainda volta para o lugar. Mas os ossos que estão sequíssimos permanecem como eles estão. Por que razão? Porque Deus nunca poderá restaurar a sua vida se não for por começar a ouvir a palavra de Deus. Então a primeira instância, a primeira manifestação de uma transformação é quando você começa a ouvir a palavra de Deus. Dois tipos de ossos secos e ossos sequíssimos. Os ossos secos ainda ouvem a palavra, os ossos sequíssimos não ouvem mais quando Deus fala. Versículo 3 fala assim: e me disse, filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Por que razão que Deus fez essa pergunta ao profeta Ezequiel? Não sei se você sabe, mas um judeu, quando é morto, ele não pode ser sepultado em terras alheias. Hoje mudou muita coisa, porque abriram muita mão da cultura, mas na época passada, não, eles compravam campos e destinavam esses campos para sepultura da família. Então era sepultar o pai, o filho, o neto, o bisneto, a neta, e assim vai. Era uma sepultura geracional. E você consegue ver isso desde os dias de Abraão, quando ele comprou o campo de Efron para sepultar Sara, e depois ele foi sepultado, Isaac, Jacó e a sua descendência foi sepultada lá também. Então no versículo 3 ele falou o quê? Poderão reviver esses ossos? E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E o profeta falou, Senhor, tu sabes. Pergunta, por que Ezequiel devolveu a responsabilidade a Deus? Porque Ezequiel, sendo ele um profeta, conhecendo a Deus, vendo o trono, as revelações que ele teve no rio Quebar, agora no capítulo 37, por que razão que ele não se prontificou para manifestar a realidade da profecia? Porque Ezequiel, naquele mesmo lugar, à face do vale, ele havia passado uma frustração passada. E a frustração passada limitou a providência do presente. Porque a cultura judaica, que um judeu morre, eu trabalhei no aeroporto e sei como é isso. O esquife deles é algo tremendo, é algo terrível. Passa de carta branca na alfândega dos aeroportos. Então, eles morriam, então o que eles faziam? Como estavam cativos em Babilônia, os corpos deles não poderiam ser sepultados em Babilônia. Então o que eles fizeram? Eles contratavam pessoas para pegar os corpos, porque eles não poderiam tocar nem no corpo do seu pai. Eles pegavam os corpos e eles transportavam, pagavam para que esses corpos sejam transportados para a face do vale. Quando chegavam no vale os corpos, eles deixavam o corpo lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o quarto dia, eles criam, até o terceiro dia e o quarto, eles criam que Deus poderia ressuscitar. Então eles vinham, primeiro dia, orar, Deus ressuscita, Deus levanta, Deus restaura, e Deus não respondia. Segundo dia, Deus restaura, Deus não respondia. Terceiro dia, quarto dia, no terceiro dia, quarto dia, os animais selvagens do vale, etc., já estavam comendo o corpo já estava em decomposição, e mesmo assim, a fé do povo que Deus podia ressuscitar dos mortos. Agora, olha o que eu vou dizer, morreram-se tantos no cativeiro, que o vale se encheu de ossos. Morreram-se tantos no vale, que o vale se encheu de ossos. E Buzi, pai do profeta Ezequiel, possivelmente estava em ossos naquele vale. E Ezequiel provavelmente também orou e clamou a mesma coisa que o povo clamava na face do vale. Deus levanta meu pai, Deus levanta meu pai. E o Senhor não levantou Buzi, pai do profeta Ezequiel. Então no ambiente onde Ezequiel clamou, no ambiente onde Ezequiel orou, no ambiente onde ele buscou a Deus por resposta, e Deus não respondeu, Deus agora pega o profeta, coloca o profeta no mesmo ambiente e fala assim, posso hoje responder a oração que você fez há 10 anos atrás? Meu Deus, posso hoje responder a oração que você orou, não te dei resposta? Você me questionou, você foi pro joelho comigo, você não aceitou quando eu não te respondi, mas hoje te pergunto, eu posso levantar esses ossos? Posso ressuscitar seu pai? Posso abrir essa porta de emprego? Posso restaurar seu casamento? Posso visitar sua família? Posso curar? Posso transformar? Posso hoje restaurar seu ministério?
E o profeta, frustrado com uma oração que não foi respondida no passado, disse: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E o Senhor falou: eu? Profeta é você. Vou te restaurar hoje algo em Ezequiel. Vou restaurar algo hoje em você. O quê? Profetiza para esses ossos. Profetiza para esses ossos e diz: ossos secos, provando que os sequíssimos não receberam profecia. Versículo 5, assim diz o Senhor, veja, profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Algo poderoso que acontece é que toda a pessoa que morre, é necessário que um dos sentidos permaneça, nem se for nos ossos. A audição não sai dos ossos, porque se Deus tirar a audição dos ossos, como a igreja ouvirá o som da trombeta para ressuscitar? Aí Paulo falou que ante a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos, porque a audição fica nos ossos, para que o som das trombetas faça o ruído e o movimento. Isso já entra em arrebatamento, não posso nem ir para lá. Então Deus falou que Ezequiel profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeiro tópico aqui importante desse versículo é o quê? Por que os ossos não se levantaram quando a nação clamou? Porque era a palavra do povo. Era o clamor do povo, era a vontade do povo. Agora é a vontade de Deus, agora é a voz do Senhor, agora é o tempo em que Deus se levantou para cumprir o propósito. Então, há diferença entre as reações do que você faz e a reação do que Deus manda você fazer. Profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer, vou finalizar o vídeo, que osso se juntou no seu osso. Houve um ruído, porque a profecia causa barulho, a solução causa movimento. Não adianta você querer que Deus conserte as áreas da sua vida sem que você aceite os movimentos proféticos de Deus. Não adianta você querer que Deus restaure o seu casamento e... Deus, mas eu não quero ruído, eu não quero laúde, eu não quero barulho. Então você fica nos ossos, porque para conserto é necessário fazer barulho. E houve um ruído, depois houve barulho, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso, porque a primeira obra que Deus fez no vale foi a unidade dos ossos, porque nunca Deus poderá restaurar nada que está perdido sem que Deus comece pela unidade. Os ossos se juntaram, tem que haver unidade, tem que haver concordância, tem que haver propósito. Irmão, essa palavra é algo poderoso. Então Deus colocou o profeta no meio do vale e perguntou: posso hoje responder a oração que eu não respondia anos atrás? Tu sabes, não, é você que tem que saber, porque você é o profeta, profetiza. E eu quero deixar essa palavra hoje a você. Está nos ossos do casamento? Está nos ossos da vida matrimonial? Está nos ossos da vida financeira, econômica? Está nos ossos do ministério? Profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ministério, casamento, falta de emprego, a dificuldade, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E depois só espera, porque haverá ruído, depois haverá barulho, depois haverá unidade, depois haverá estrutura aos nervos, depois haverá o enchimento que é a carne, depois haverá identidade que é a pele. Mas ainda faltará uma coisa, o texto diz: o exército levantou, mas não havia espírito neles. Porque não adianta ter um exército de obreiros, um exército, uma igreja gigantesca, se o Espírito não está presente na igreja. Não adianta Deus restaurar aquilo que estava nos ossos, colocar carne, dar unidade, fazer crescer pele, se não tem Espírito. E o exército estava de pé, porém não tinha espírito. Ao Senhor falou: Ezequiel, agora chegou a hora do amém. Profetiza ao Espírito e diz: sopra dos quatro ventos, aleluia, ó Espírito de Deus. Ezequiel falou: enquanto eu profetizava, o Espírito entrou neles. Não adianta você clamar para Deus restaurar o seu casamento se você não quer o Espírito Santo presente. Não adianta você clamar para Deus restaurar sua vida econômica, ministerial, profissional, familiar, se o Espírito Santo não está presente. Você precisa submeter à vontade e à direção de Deus, mas para isso o Espírito Santo precisa estar presente. E eu finalizo hoje esse vídeo com você dizendo:
profetiza sobre este vale. E não podendo esquecer, você que tem curtido esses conteúdos, você que tem gostado desses conteúdos, é importantíssimo que você, aqui embaixo, não te custa nada, que você se inscreva no canal, que você ative os sininhos com as notificações para que você possa receber atualmente mais conteúdos como esse para engrandecer, para dar um crescimento à mensagem pelo qual o Senhor já tem te revelado. Então, curta nosso canal, esteja sempre presente conosco e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Grande abraço, fica na paz, em nome do Senhor Jesus.